Então, eu começo com uma pergunta aparentemente banal, né? Que método Marx empregou em O Capital? Né? Esse método tem um nome, que é exposição dialética. Tradução, né, deste termo em alemão, que eu não sei alemão, mas vou supor que eu sei, Darstellung, né, que é o nome que o Hegel deu a esse método, certo? Então, a gente, para poder chegar lá, precisa... E que consiste esse método? Tá certo? Aí eu vou para uma coisa central que está no Marcus Miller. Né? O que é essa exposição dialética? Né? É a explicitação racional, todas as palavras aqui são absolutamente necessárias, imanente do próprio objeto e a exigência de só nela incluir, em cada passo adicional, acrescentei, aquilo que foi adequadamente compreendido. Portanto, esse método ele é imanente, ele é sintético e também genético ao mesmo tempo e dialético. Então, vamos ver um pouco o que a gente quer entender por cada uma dessas coisas. Imanente é porque ele procura apresentar a lógica de automovimento e desenvolvimento do próprio objeto. O Hegel fez isso na Fenomenologia do Espírito e o Marx fez isso em O Capital. Ou seja, ele fez uma apresentação dialética da lógica do automovimento do capital. Então, por que esse método é sintético e genético? Às vezes se fala uma coisa ou outra. Porque ele parte de um elemento, como vocês sabem, a mercadoria, para chegar progressivamente à totalidade. E tem uma coisa importante: a cada passo que é dado para frente, isso ressignifica os passos anteriores. Certo? Então, é um método que implicitamente vai e volta. Muitas vezes o Marx volta a coisas que ele já disse anteriormente para dizê-la de uma forma diferente, porque isso é inerente ao método, tá certo? Até indo da mercadoria até a totalidade do modo de produção, supostamente, e além de partes que o Marx não conseguiu concluir, como seria, por exemplo, o comércio internacional, o Estado, etc. Por que é dialético? Tá certo? Porque ele sustenta-se na categoria lógica da negação determinada, que é distinta da contradição formal. Como você sabe, a contradição formal é a contradição, se eu digo, eu não posso dizer que um animal é cachorro e não cachorro, porque não cachorro é tudo, e, portanto, se eu disser que algo é cachorro e não cachorro, eu digo um absurdo. Tá certo? Mas a contradição determinada é uma contradição que pode ser aceita logicamente, tá certo? Em que os polos, tá certo? Eles se complementam e não eles têm uma são distintos, eles têm uma relação, e eles se complementam, tá certo? Por exemplo, no caso do Marx, tá certo? Ele toma desde o começo, ainda que não fale, a mercadoria como uma unidade de valor de uso e valor. E valor de uso e valor, ele o entende como uma unidade dialética, certo? Em que os polos, esses dois polos, valor de uso e valor, são ligados, estão intrinsecamente ligados entre si. Então, completando isso, vamos mais um pouquinho para o Marcus Miller. Ele diz: a exposição dialética é uma exposição crítica, progressivo-regressiva, aquilo que eu falei da volta, vai para frente, volta para trás, das contradições do capital a partir da sua contradição fundamental, que, como nós sabemos, é a contradição valor de uso-valor, que o Marx inicia falando em valor de uso e valor de troca, tá certo? Mas depois ele mostra que essa é apenas a aparência de uma outra da contradição verdadeira. Então, a contradição fundamental é valor de uso, valor considerado por Marx como uma unidade de contrários. Então, existe uma diferença fundamental que é importante notar, porque quando a gente estuda economia, a gente estuda também por um método, tá certo? E esse método é considerado externo, tá certo? E o método da dialética é um método interno, tá
tá certo? Então, o que diz o Miller sobre isso? Ele diz: o método dialético quer superar a exterioridade do conhecimento científico, dito positivo, focado na causalidade eficiente em relação ao objeto. Né? Esse meio foi introduzido por mim. Né? Esse método exige que o conhecimento, né, aprenda as determinações do conteúdo do objeto no próprio movimento pela qual eles se desdobram. Tá certo? Essa linguagem hegeliana, tá certo? Estou colocando ela com uma certa vagareza, tá certo? Mas tem uma certa dificuldade para compreender o modo de produção capitalista, tá certo? Ele é baseado na mercadoria, tá certo? A mercadoria, ela é produzida, toda a produção de mercadoria é produção, toda a produção é produção de mercadoria, e a circulação é circulação de mercadoria, tá certo? Né? Então, essas determinações do conteúdo estão relacionado com as formas da mercadoria, tá certo? Com as maneiras como o mercado, vamos dizer assim, transaciona as mercadorias, tudo isso, então, tem que ser aprendido dessa maneira aí, tá certo? Dessa maneira que com as determinações de conteúdo. Além disso, esse método, justamente porque ele se afasta do método externo, ele é um método interno, ele é imanente e crítico, tá certo? Ele vai ser crítico justamente do conhecimento externo. Assim, essa exposição racional do conteúdo, sou eu que estou escrevendo, ao mesmo tempo, faz a crítica do saber engendrado pela economia clássica, em particular pela economia vulgar, porque todos eles, de alguma forma, tá certo? Eles se cingem, tá certo? A um conhecimento que é externo ao objeto. Eles querem aprender o objeto, tá certo? Para dominá-lo como um objeto de conhecimento, enquanto que a dialética ela quer entrar no conteúdo, ela quer mostrar como esse sistema é no seu processo de desenvolvimento, tá certo? E ao fazer isso, ela critica, tá certo, o outro método, né? Então, como ela faz isso, né? Enfatizando, mostrando que as tais cientificidades, ao pretenderem manter o rigor formal, não o mantêm. Tá certo? Aí já estou entrando com uma coisa importante dessa lógica do que eu vou falar. Eles pretendem um rigor formal, mas eles não o mantêm, pois caem inexoravelmente em contradição, ou seja, na contradição formal que visam expulsar do discurso científico. Então, esse ponto que está aí, ele é o miolo da coisa, tá certo? Veja que é uma coisa forte, tá certo? Ele não compete externamente com as outras teorias. Você não pode falar que o Marx, tá certo? Ele tem uma teoria que compete com a teoria keynesiana. Ao contrário, tá certo? Não é? Ele pode ser que ele esteja errado, isso não quer dizer que ele esteja certo, mas a sua pretensão, tá certo? É lógica, no sentido dele vai dizer, apesar da grande qualidade desse economista chamado John Maynard Keynes, ele cai em contradição, porque ele não assume as contradições do sistema, tá certo? Então, essa é a maneira como a coisa funciona, né? Então, vou dar um reforço no inexoravelmente, né? Porque o pensamento regido pela lógica formal cai em contradição quando procura falar de um objeto em movimento e que evolve por meio de um automovimento, né? Essa é uma questão mais difícil de responder, né? Em síntese, seria isso, porque um objeto contraditório é apresentado como não contraditório, né? Mas eu queria colocar apenas uma semente da razão pela qual isso acontece, né? Ele diz, eu vou pegar um exemplo simples, que é o movimento de deslocamento, que é também tratado pelo Hegel no começo da fenomenologia do espírito. Então, eu estou fazendo isso de uma maneira muito sintética. Então, seja um ponto e um móvel que passa por este ponto. Se eu digo, né, que ele está aí, neste momento que eu digo, ele já não está mais. Tá certo? Então, ficou uma contradição.
Se eu digo que ele não está aí, tá certo? Nego que ele esteve aí. Em ambos os casos, tem-se contradição do discurso. Esse problema que está aí de uma forma elementar, ele se repete, tá certo? Em contextos mais complexos, tá certo? Essa coisa de que se o objeto está em movimento e, portanto, eu preciso pensá-lo dialeticamente, essa é a ideia do Hegel, tá certo? Se você não o faz, né, você vai cair em contradição. Então, essa é a ideia central da lógica da crítica da economia política. Então, como a dialética resolve esse problema, né? Então, diz, né, aquele problema pequeno que eu coloquei. A dialética vai dizer o seguinte: o móvel está e não está nesse ponto, ou seja, ele vai assumir uma contradição determinada, né? Mas, falando assim, parece uma contradição formal, né? Agora que veio uma coisa que está implícita, que não é muito claro no Hegel, em que o Rui Fausto explicou muito bem, que diz o seguinte: ocorre que a dialética distingue sempre dois registros possíveis do estado ser, né? A posição e a pressuposição. Então, ele diz assim, quando você diz que o móvel está, ele está no registro da posição, ele se põe lá, mas não está no registro da pressuposição, ou seja, ele vai sair. Tá certo? Digamos assim. Então, é uma maneira, né, de explicar o movimento, que é um problema que já surge, como algumas das pessoas que estão aí sabem, tá certo? Já no pensamento do Aristóteles, tá certo? O Aristóteles tem uma maneira de tratar isso, tá certo? Essa maneira do Aristóteles implica usar as ideias de ato e potência, por exemplo, a ideia de que, por um lado está, por outro lado não está, ou seja, ele separa o sujeito em dois sujeitos, tá certo? Por um lado, o móvel está, por outro lado, o móvel não está, tá certo? Hegel, esse problema que está na lógica desde lá, na época clássica da filosofia, o Hegel resolve de uma maneira diferente. Aparece uma primeira categoria crítica que o Marx usa sem muitas vezes mencionar, que o Rui chamou de intervenção, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de que é uma intervenção. O economista afirma a soberania do consumidor. Esse consumidor pois, supostamente um ser autônomo e livre, né? Depois, ele constrói um consumidor que funciona como uma máquina perfeita que maximiza a utilidade, que é isto, o que é o consumidor da teoria neoclássica. Ora, uma máquina não é nem autônoma nem livre. Logo, ao construí-la, para explicar o mercado, o economista nega a soberania e cai em contradição. O consumidor é, na verdade, um ser sujeitado ao mercado. Tá certo? Então, essa maneira de pensar, tá certo? Que vocês observam que é uma questão lógica, tá certo? É utilizada na crítica dialética. Agora, vem a questão, vamos dizer assim, mais ontológica. O homem é sujeito ou sujeitado no modo de produção capitalista? A gente vê o seguinte: como mostrou Smith e Ricardo, o mercado é um sistema auto-organizado a que os consumidores e produtores se sujeitam para sobreviver. O homem aí é o homem econômico, tá certo? Ele não é um homem integral, ele não é o homem que tem autonomia, que é sujeito, tá certo? Que escolhe o que ele quer fazer, né? Ele, de fato, ele se submete a essa lógica, tá certo? Que, no curso do capitalismo, como nós sabemos, é cada vez mais englobante, tá certo? Ela engloba, digamos assim, na manufatura formalmente, os trabalhadores, depois, na grande indústria, vai englobar, vai tomar o trabalhador pela subsunção real, tá certo? E, na época neoliberal, tá certo? Ele vai tentar tomar o sujeito de uma forma não só como trabalhador, mas como pessoa, tá certo? E vai tentar transformá-lo
em todas as esferas da vida, num homo econômico, ou seja, num homem-empresa, tá certo? Naquele que se enxerga como empresa e que visa maximizar o seu capital humano, etc. Essa lógica, tá certo, vai cada vez mais subsumindo o homem a essa lógica que é posta pelo funcionamento do sistema econômico. Aí eu vou lembrar uma coisa também, tá certo, sobre a questão dessa questão do sujeito ou sujeitado, né? A economia pensa a partir do paradigma do Descartes, de fato, tá certo? Mas existe uma coisa fantástica que é o Freud, no final do século XIX, tá certo? Ele mostrou, apenas uma palhinha da coisa, que os homens não são senhores em sua própria casa, né? Ou seja, na sua própria cabeça, né? Eles são determinados pelo inconsciente, instância da mente formada pelos recalques e contradições, desejos versus leis sociais. Portanto, a economia continua, né? Economia ortodoxa, tá certo? Pensando com categorias, tá certo? Que o desenvolvimento do conhecimento já mostrou que são bastante incorretas, né? Então, além disso, né, é aí que vem entrou o Marx mostrou que há um inconsciente social, que as contradições do sistema econômico são recalcadas e que elas aparecem como contradições formais. É um outro lado daquele problema, tá certo? O pensamento dos economistas normais, ele tenta criar uma concepção do sistema econômico que é sem erros formais, tá certo? Mas, como as contradições estão implícitas, tá certo? Elas acabam aparecendo, né? Aparecendo no discurso dessa economia. Então, eu digo, nessa toada, ele mostrou que o capital é um sujeito automático, né? Que é a lógica implícita que move o sistema capitalista. Assim, para ele, os agentes, como todos aqui já estudaram isso, sabem, eles são suportes ou personificação das relações sociais. Logo, ser sujeito, isso é uma coisa que já vem do Hegel, tá certo? E depois passa pelo Marx, tá certo? E a gente tem que pensar, em termos dialéticos geral, que o sujeito não está, tá certo? Ele devém, tá certo? A primeira crítica que eu apresento no texto, tá certo? A categoria crítica que eu apresento no texto é da ciência vulgar, que é bem conhecido, né? Mas é o primeiro ponto de entrada, né? Aqui a gente tem uma crítica metodológica que está relacionado àquela questão da ciência externa ou interna, né? Por meio dela, Marx distingue a economia política clássica da economia que ele chama de vulgar, uma forma de pensar presa ao senso comum e à prática social que impera no capitalismo. Ou seja, é o saber, tá certo, da aparência, é o saber externo, né, que tenta dominar essa máquina, esse processo, etc. Tá certo? Né? E o Marx distinguia os economistas clássicos porque eles foram além disso, tá certo? Ao tratarem da questão do valor-trabalho, da questão da luta de classes, que já aparece no Smith, tá certo? Eles já foram além dessa simples exterioridade do conhecimento em relação a esse objeto, que é o modo de produção capitalista, né? Então, aí o Marx diz, a primeira, ou seja, a economia política clássica, aprende, de algum modo, para além dos fenômenos econômicos, os nexos internos que estruturam o modo de produção capitalista. O que o Marx está dizendo aí? O Marx está supondo que existe uma estrutura, tá certo? No modo de produção capitalista, que não é a estrutura do estruturalismo, tá certo? Que essa estrutura é formada pelas relações sociais. As relações sociais, elas estruturam, vamos dizer assim, o sistema e o comportamento dos agentes, inclusive. Tá certo? Isso não é só no capitalismo. Numa sala de aula, existem professores e alunos, e ali também existe uma estrutura de relações sociais que, de alguma maneira, tem participação no processo das aulas, digamos assim. Isso, portanto, é uma coisa mais geral, né? A segunda, né, que é a economia vulgar, motivada
movida pelo pragmatismo utilitarista, aprende e quer aprender apenas as conexões externas entre os fenômenos. Então, é isso que faz, grosso modo, tá certo? A economia ortodoxa. Tá certo? Ela quer fazer modelinhos, tá certo? E aí tem a famosa citação do Marx, que eu não sei se eu preciso repetir, tá certo? Mas é a citação em que ele diz claramente a diferença entre a economia vulgar e a economia científica. Como eu vou supor, tá certo, que todo mundo já leu o Capital, eu vou pular isso, tá certo? Né? É uma nota de rodapé. Então, a partir dessa categoria, né, já tem uma categoria que é não exatamente metodológica, mas que é uma categoria lógica da crítica do Marx, que é essa categoria crítica que é o fetichismo. Então, como é que a gente entende o fetichismo? É a exposição que eu vou fazer aqui, é a exposição que está no Free False. Então, aqui é preciso entender, primeiro, que o valor de uso e o valor são determinações da mercadoria que se requerem mutuamente, já que uma delas, a primeira, é a aparência, tá certo? Ou seja, o valor de uso, e a outra, a segunda, é a essência da relação social de mercadoria no capitalismo. E o Marx usa aí, tá certo? Essa essência e aparência, que são categorias da lógica hegeliana, tá certo? Eventualmente, isso poderia ser dito de uma outra forma, tá certo? Né? Como o que está implícito e o que está explícito, tá certo? Poderia se dizer dessa maneira, né? E que o valor se manifesta na troca, né? E que, ademais, o valor é uma forma. Isso é uma coisa absolutamente importante quando diz o Marx, a forma valor. Então, o valor é uma forma, né? O que é forma? Tá certo? Eu tentei dar uma definição curta aí, tá certo? Porque isso vem da filosofia também, é a ideia. Forma é uma ideia, incentivo, objetivo, criada pela própria sociabilidade capitalista. Tá certo? Então, a forma é da natureza do significado, é da natureza da ideia, tá certo? E ela vai se distinguir, tá certo? Do que a gente pode chamar do suporte da forma, que é o próprio valor de uso, tá certo? Que o valor de uso não é da natureza de uma ideia, ele tem uma materialidade, tá certo? Ele tem propriedades, etc., que servem para satisfazer as nossas necessidades do estômago ou da fantasia, como diz o poeta que escreveu isso, né? Bom, então, o fetichismo, para entender o fetichismo, começamos assim, né? Precisamos ter claro que valor é forma e que o valor de uso é suporte da forma. Então, se a gente tem isso na cabeça, eu vou esquematizar a ideia do fetichismo da mercadoria, né? A gente tem uma coisa, mas que não é uma pura coisa material, é um signo coisa, tá certo? Todas as coisas, né, o Marx sabe disso, e outros filósofos também sabem disso, elas estão revestidas no mundo humano com a linguagem, tá certo? Ou, de uma forma mais ampla, com o simbólico, tá certo? Então, uma cadeira não é simplesmente madeira arrumada de uma certa maneira, ela é, ao mesmo tempo, um signo, tá certo? Uma coisa simbólica, faz parte, né, da madeira. Então, quando a gente olha para esse signo coisa mercadoria, o Marx, de início, né, ele vê duas coisas, o valor de uso e o valor de troca, que já vinha da economia política clássica. Mas, implícito, tá certo? Por isso que está abaixo, eu coloquei abaixo. Tá certo? Então, veja como eu estou mostrando até que aquelas intervenções, né, elas vão acontecendo. Agora, o Marx diz mais, que o fetichismo é uma relação social fantasmagórica, né? Ele diz assim, em consequência, a ilusão fetichista que se manifesta, sobretudo nos mercados, é constituída da sociabilidade do modo de produção capitalista, ele é inerente, ou seja, não é algo que mesmo que a gente venha aqui no curso estudar o Marx, nós não vamos fugir dela quando nós atuamos no mercado. É isso que o Marx quer dizer. Ela é inerente. Nós tomamos as coisas, tá certo? Enquanto coisas, como coisas que têm valor.
Diz mais o Marx, o fetichismo da mercadoria para Marx não é nada mais do que determinada relação social entre os próprios homens que, para eles, assume a forma fantasmagórica de uma relação de coisas. Tá certo? E aí, isso é um passo adicional, porque ele está dizendo, tá certo, que isto é uma consequência do próprio modo de relação social que é feito foi feito no mercado por meio das mercadorias. Né? Então, o que ele está dizendo é que a relação social de mercadoria, portanto, sendo enfático, é fundamentalmente fantasmagórica. Nesse momento, vale lembrar dessa famosa proposição do Max Weber, em que classifica a sociedade moderna como uma sociedade desencantada. Tá certo? Mas o que é desencantado na sociedade moderna é aquilo que é, às vezes, chamado o mundo da vida social e cultural. De fato, tá certo? O mundo da vida social e cultural, né, ele é desencantado. Mas há um outro encantamento na sociedade moderna, na sociedade capitalista, e esse encantamento se encontra no próprio mundo das mercadorias, tá certo? Né? Que nos fala pela linguagem das mercadorias, digamos assim. Bom, agora, né, essa categoria é bem conhecida. Agora eu vou apresentar uma categoria que é uma interpretação minha, mas é tirada do texto do Marx, que é uma outra categoria crítica que também tem a natureza lógica e que eu dei o nome provisório aí de divinização. Né? Então, vamos ver como é que é isso aí. A mercadoria, segundo Marx, é sensível, suprassensível. Né? O que quer dizer isso? Ela é, portanto, uma coisa sígneo metafísica. O Marx diz especificamente, a mercadoria ela é metafísica. Tá certo? Ela tem um significado que está interno a ela, que é posto pelo próprio funcionamento da economia mercantil. Né? Então, ele diz que a mercadoria é sensível, suprassensível. Não. Então, mas essa não é a única ilusão apresentada pelo Marx no capítulo do fetichismo da mercadoria. Ele apresenta uma outra que está implícita. Ele diz, ao buscar uma analogia para explicar o fetichismo, ele se desloca para o mundo da religião. O que ele diz? Aqui, diz ele, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si com os homens. No mundo da mercadoria, acontece o mesmo com os produtos da mão humana. Então, quando é produto do cérebro, né, eu penso, por exemplo, num espírito, num ser divino, tá certo? E, eventualmente, enxergo esse ser divino numa imagem, tá certo? Que pode estar lá na igreja, tá certo? Né? É isso que o Marx está nos dizendo, tá certo? Ele está dizendo. E aqui tem uma coisa importante, tá certo? Porque os significados não são criados por Marx apenas pela atividade intelectual, mas também pela atividade, vamos dizer, material, tá certo? Pela atividade material, tá certo? Da produção, por isso que ele diz dos produtos da mão humana, né? Porque ele pensa, tá certo? Lá, e a gente pode, isso está nas teses contra Feuerbach, tá certo? Que o Marx define qual o materialismo dele, tá certo, né? E o materialismo dele está implícito a ideia de praxis, que é uma atividade que envolve cérebro e corpo, tá certo? Não envolve só cérebro, tá certo? Que é fundamental isso, tá certo, né? Que é o que distingue do Marx de toda uma variante de idealismos. Bom, então, vamos especificar melhor, então, o que é a divinização. Então, a melhor forma de distinguir essa ilusão da anterior é dizer que a divinização consiste em algo suprassensível-sensível, ou seja, eu inverti, tá certo? Ideias que se apresentam como ser existente e que pode aparecer, de algum modo, como imagem de madeira, de barro, etc. Tá certo? Né? Quando você diz que um espírito mora no tótem, tá certo? Você está uma ideia que surge na cabeça de uma tribo eventualmente, mas é colocado como se ele existisse nesse tótem, tá certo? Né?
Então, essa é a questão que é a ilusão simétrica, a ilusão de fetiche e a divinização. Ora, então, vamos comparar agora essas duas ilusões. Então, no primeiro caso, a relação social de trabalho, aí é o trabalho, tá certo? Uma atividade material, corpo e mente, cria a ilusão real da forma mercadoria. No segundo caso, a ilusão gestada em sociedade aparece no pensamento na forma de uma objetivação fantasiosa, tá certo? Né? Então, são duas coisas que o Marx está lá no capítulo do fetichismo. Então, em ambos os casos, os agentes não sabem. Essa aqui é uma outra coisa importante do Marx. Mas o fazem, né? Que é uma frase dele, não é minha. Eles não têm consciência do caráter de tais quiproquós que eles mesmos criam no processo social. Isso é um ponto também central da perspectiva com que o Marx olha o sistema econômico e da perspectiva em que ele vai criticar as teorias econômicas em geral, né? Então, no primeiro caso, você tem um engano do sujeito consciente, tá certo? Porque o sujeito consciente, ele é positivista, tá certo? Então, ele olha para a máquina funciona como capital, ele diz: máquina é capital, tá certo? Né? No segundo caso, tem-se um engano do sujeito do inconsciente, né, que é um idealismo. Aqui eu coloquei o idealismo platônico como uma ideia, como se as ideias existissem por si mesmas, tá certo? E que as coisas reais são sombras das ideias. Essa ideia, esse fundamento clássico do idealismo, tá certo? Que foi criado pelo Platão, tá certo? Que está na base da outra ilusão. Né? Então, agora, o Marx diz isso no plano da religião, mas eu quero trazer para o plano do próprio mercado, tá certo? Essa segunda ilusão. Então, a categoria da divinização não ocorre apenas no mundo da religião, mas no próprio campo da economia política. Né? Veja-se a noção de mão invisível que se encontra em A Riqueza das Nações, de Adam Smith. O capitalista, diz ele, visa apenas o seu ganho, mas é levado como que por uma mão invisível a promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções. Essa lógica, tá certo? Não é uma lógica religiosa, tá certo? Mas a ideia de usar a ideia de uma mão invisível, tá certo? Né? Fazer essa metáfora, né? O sistema, automaticamente, o Adam Smith ele atribui ao sistema econômico uma espécie de caráter divino. Ele é capaz de resolver o problema que os homens não fazem. Né? Ele põe uma idealização, que é esse mercado que resolve os problemas, né? Como realidade. Quando a gente sabe, tá certo, que o mercado não é essa coisa bonita, ele tem crises, ele tem flutuações, ele esmaga algumas pessoas, promove outras, tá certo? Então, né? Mas essa divinização do mercado é uma coisa que nasce com a Adam Smith e permanece o tempo inteiro, né, no discurso do economista. Frequentemente, a gente ouve isso, tá certo? Né? Essa divinização do mercado. Então, o fetichismo e a divinização, eles reportam uma espiritualização de coisas e do próprio mercado. Né? Fetichismo das coisas, divinização do mercado. Então, tendo por referência a mercadoria, o Marx diz que esta não é uma coisa simples, trivial e evidente, mas sim uma coisa muito intricada, plena de subtilezas metafísicas e melindres teológicos. Tá certo? Então, o discurso científico da época moderna não pode, entretanto, aprender as coisas desse modo. Então, como que isso ocorre? Então, a gente pode ver, tá certo, que essa maneira dialética de aprender esse problema, tá certo, não pode ser o discurso do economia em geral, porque ele toma as coisas externamente. O objetivo dele não é decifrar a lógica desses sistemas, o objetivo dele é dominar esse processo. Então, ele diz assim:
O discurso científico, vamos ver agora, ele trabalha de duplo modo. Ao invés de ver na mercadoria algo contraditório, ele a enxerga como uma unidade sem contradição, certo? Ele enxerga como uma coisa una, certo? Idêntica a si mesma. Assim, o valor, assimila assim o valor de uso, o valor ao valor de uso, ao seu suporte material. O valor é forma, o valor de uso é o suporte da forma, ele identifica uma com a outra, ele assimila uma a outra, né? E aí, né, ele cai no fetichismo, tá certo? Então, você vai olhar na teoria econômica, ele vai dizer que bem vale, que bem é valioso. Tá certo? Você encontra isso no discurso do Walras, você encontra em outros discursos. Tá? Então, o Marx diz que a ciência burguesa, procedendo assim, acaba tomando a forma mercadoria como uma forma natural, eterna da produção social, que vem deste fato de colar a forma, né? Logicamente, colar a forma ao suporte da forma. Então, a categoria crítica da economia política envolvida nessa primeira opção vem a ser a reificação. Por que você toma uma coisa contraditória, que é, ao mesmo tempo, relação social e algo que serve para atender necessidades, né? Você trata como una, então você usa o termo famoso do Lukács, que também está no Marx, que é reifica, você torna aquilo uma coisidade, né? Então, isso faz a identificação do valor de uso com o valor que é justamente que dá origem ao fetichismo. Certo? Então, essa é uma das formas. Né? A outra forma, certo? Também que aparece no Marx, é tomar o valor de troca como convenção. Né? Por outro lado, de maneira alternativa, ele pode ver no valor apenas, quando está, entre aspas, é o Marx que fala, ele pode ver no valor apenas a forma social ou, antes, sua aparência sem substância. Tá certo? Ou seja, veja, ele olha o valor de troca, é a aparência do valor, mas ele olha o valor de troca sem o valor, sem a sua substância. Tá certo? Ele diz. Então, que é uma maneira convencionalista. Então, ao lado do modo fetichista, existe o modo convencionalista, que está no próprio Marx. Então, a categoria crítica aqui aponta para o esmero formal que toma o valor de troca como se fosse um mero trato, um ato mediado pela linguagem, uma convenção, tá certo? Né? E não observa que ele é algo do mundo das mercadorias, tá certo? Como se fosse apenas alguma coisa que acontece no plano da nossa barganha ou da nossa interação comprando, vendendo no mercado. Então, assim, o discurso científico toma agora a relação de mercadoria numa perspectiva pragmática. Né? Na maneira anterior, ele a tomava com uma perspectiva coisificante. Então, essas duas formas, certo? Essas duas maneiras, né? Estão relacionadas, né, com aquilo que eu apresentei anteriormente, em que eu apresentei como se fosse uma razão, em cima, valor de uso, valor de troca, e embaixo, valor. Se eu relaciono valor com o valor de uso, é fetiche. Se eu relaciono valor com o valor de troca, é o que está correto. Né? Se eu relaciono valor de troca a valor de uso, eu vou cair numa conversão e, eventualmente, posso criar toda uma estrutura de explicação para essa convenção, como se dá, por exemplo, na teoria neoclássica. Tá certo? Então, se veja que eu faço questão de enfatizar, tá certo, que tudo isso são questões estritamente lógicas. Tá certo? O Marx ele não criou uma teoria para brigar com as outras teorias. Certo? Ele criou uma teoria para demolir completamente as outras teorias, certo? Porque contra a lógica não tem argumento, né? Como se diz usualmente. Certo? Tudo aquilo é uma coisa rigorosamente lógica. Né? Vamos pensar um pouco essa questão que está aí. Né? Agora, para prosseguir, eu preciso relembrar a vocês, que vocês já sabem, se estudaram isso, a forma relativa e a forma equivalente. Vou mais ou menos rápido.
um pouquinho do próprio um pouquinho do próprio Marx. Eis que ele apresenta a troca simples assim: 20 varas de lenço, aquele igual é o mesmo que vale um casaco. Então, na primeira mercadoria, o lenço está na forma relativa, a segunda mercadoria está na forma equivalente. Agora, isso que está aí no Marx, tá certo? Não é nada mais do que uma teoria da medida. Tá certo? Então, por isso que eu fiz uma analogia. Eu coloquei, em vez de uma relação de valor, uma relação de peso. Então, por exemplo, 20 lenços de lenço eu posso escrever igual, ou seja, pesa um casaco. Né? Então, no primeiro caso, o casaco é padrão de valor econômico, no segundo caso, ele é padrão de preço. Então, toda a construção de Marx no primeiro capítulo é, de fato, tá certo? É uma teoria da medida muito sensata, tá certo? Muito sensata e muito lógica. Vamos ver o que tira daqui. Então, aqui nós vamos já ir chegando ao fim da minha exposição na forma, vamos dizer assim, com slides. Depois eu vou prosseguir uma parte que eu vou ter que ler um pedaço do que eu escrevi, porque eu não conseguiria explicar isso espontaneamente. Né? Então, veja, tanto o fetichismo quanto o convencionalismo estão ancorados na própria linguagem das mercadorias. Né? E, para expor o fechamento do argumento, preciso ler uma parte do artigo. Tá certo? Eu vou devagar para mostrar, tá certo, como essas duas coisas, de alguma forma, né, essas duas críticas, elas podem ser feitas, é uma coisa resumida, às teorias econômicas em geral. Eu vou tentar ir devagar com isso, né, que são 4 folhas. Antes disso, eu vou mostrar esse gráfico que eu fiz aí, tá certo? Em que eu tentei explicar de uma forma sintética, tá certo? Qual é a lógica, tá certo? Então, é inerente à mercadoria o fetichismo, tá certo? Se eu olho só para o valor de troca, é inerente o que vamos chamar de divinização, porque você, olhando o mercado por esse ângulo, você acaba divinizando o mercado, tá certo? Então, e essas duas categorias, elas envolvem contradição, tá certo? Mas a contradição ela é reprimida, tá certo? Né? E, em cima dela, se faz uma fantasia. Né? Num caso, se cria a fantasia de que os preços são convenção, de que o dinheiro é convenção, etc. Né? No outro caso, né, se cai na reificação. Quando você faz isso, tá certo? Né? A lógica dialética do Marx vai mostrar que, se você reifica, você cai no fetichismo. Tá certo? Se você trata o sistema de trocas como uma questão de convencionalização, você cai numa divinização. Você vai divinizar o mercado como se ele fosse uma coisa magnífica, entendeu? Que fosse capaz de comensurar os preços, ajustar os preços, né? Cuja imagem mais apologética possível aparece na teoria de equilíbrio geral. Tá certo? Pô, o mercado é fantástico, ele produz o equilíbrio geral, tá certo? Né? Entende? E ali você está pensando os valores de troca e os preços como convenções, tá certo? E você acaba criando esse termo, que eu chamo aí de divinização. O Marx, especificamente, ele falava em apologética, tá certo? Quando você, para falar dessa segunda possibilidade que eu explorei aqui, do lado esquerdo do meu gráfico, tá certo? Ele fala apologética, tá certo? Então, e ele fala de fetichismo do outro lado. Veja, eu juntei aqui a questão fetichismo, divinização, nesse gráfico, implicitamente, economia vulgar, economia política, né? Crítica da economia política e a questão da intervenção. Se você não assume a contradição, você cai em contradição. Tá certo? E o discurso de quem não assume a contradição cai em contradição. Isso é possível mostrar extensivamente. Tá certo? É possível demolir qualquer teoria que se oponha radicalmente à
a teoria do Marx como a teoria neoclássica. Sabe? E é muito fácil de fazer isso. Né? E, de fato, a gente descobre até os pontos furos, os pontos fracos, certo? Muitas vezes no próprio discurso dos grandes economistas neoclássicos, como Kenneth Arrow, por exemplo, que tem um texto que ele faz a seguinte pergunta, tá certo? Se todos tomam preço, né? Quem põe o preço? Quem cria o preço? Tá certo? Ele é uma contradição, tá certo? Né? Que o Kenneth Arrow percebe, tá certo? Na própria teoria que ele ajudou muito a desenvolver. Tanto o fetichismo como o convencionalismo estão ancorados na própria linguagem das mercadorias. Note-se, acompanhando o texto de O Capital, que o valor de troca de dada mercadoria tende a velar o seu valor, pois o expressa no corpo da outra. Né? Diz o Marx, a forma de valor relativa de uma mercadoria expressa sua qualidade de ter valor como algo inteiramente diferente de seu próprio corpo. Tá certo? Por isso é que vai dando as confusões. Né? Se a forma de valor relativa, né, é o lugar da figura do convencionalismo, que surge de um pragmatismo, de um utilitarismo na produção de teoria, a forma do valor equivalente, ao contrário, é o lugar da figura do fetiche, da reificação, que está na forma equivalente. E aí o Marx diz assim, esta última consiste justamente em que o corpo da mercadoria expressa valor, possuindo, portanto, por natureza, forma de valor. Tá certo? E é isso que dá origem ao fetiche, né? E é outra coisa que dá origem ao convencionalismo. As noções assim construídas, por isso mesmo, tombam inexoravelmente em intervenções involuntárias, pois simplificam de modo unilateral uma realidade dúplice que se apresenta cotidianamente na própria linguagem das mercadorias. Assim, a reificação cai no fetiche, assim, o ato pragmático e convencionalista cai na divinização. Né? E isso pode ser demonstrado textualmente. Né? Eu vou apresentar alguns exemplos. Por exemplo, como foi visto, se é dito que a máquina é capital, que o ouro é dinheiro, tem-se uma primeira possibilidade aventada. Encara-se assim a máquina e o ouro como fetiches. Tá certo? Como eu disse anteriormente, a maneira correta de dizer, tá certo, que a forma capital se imprime na máquina. Ou, né, que a forma dinheiro se imprime no ouro, ou seja, dinheiro é ouro, máquina, capital é máquina, tá certo? Agora, se você fala máquina é capital, tá certo? Você atribui à própria natureza da máquina o fato de ser capital, e isso é fetichismo. Né? Mas se o dinheiro abandonar aparentemente o suporte ouro no curso da história para adotar o suporte papel, o próprio dinheiro pode ser encarado como um ato pragmático do Estado ou mesmo como uma convenção, por ele estabelecida. Neste caso, o dinheiro passa a ser divinizado. Né? Como? Se ele é tomado como uma convenção, como uma unidade de conta posta pelo Estado, acredita-se que a mera emissão de dinheiro produz a produção de mercadoria, que ele é capaz de fazer o milagre de gerar empregos sem grandes restrições. E aqui cito uma autora, uma boa autora, que eu gosto de ler, que é a Anne Pettifor, que ela diz o seguinte, a moeda ou o crédito, né, não existe como resultado da atividade econômica. A moeda ou o crédito cria atividade econômica. Ou seja, né, a ideia de uma convenção, tá certo? De que dinheiro é convenção, de que as trocas são convenção, leva a ela cair nessa afirmação, tá certo? De que o próprio dinheiro, né, que tem essa capacidade extraordinária, essa convenção extraordinária de
de criar o sistema econômico. Tá certo? Esse tipo de argumento aparece atualmente nas discussões quando se defende frequentemente a chamada teoria monetária moderna. Tá certo? Então, fazendo agora uma analogia, e aí aparece uma daquelas coisas que eu disse no primeiro, que esse texto eu não fui acadêmico, mas fui alguém que arrisca, tá certo? Quem sabe estou falando alguma coisa certa, né? Eu faço aqui uma analogia com a psicanálise. Em psicanálise, como se sabe, o inconsciente é a instância de contradição, grosso modo, entre as pulsões que exprimem os desejos e as suas repressões. Tudo aquilo que vem da família e da sociedade que impede os desejos de se realizarem parcial ou plenamente. Como também se sabe desde Freud, né, essas contradições inconscientes nunca deixam de se manifestar como lapsos, xistes, manias e sonhos. O resultado do labor dessas contradições, que mora no íntimo das pessoas, né, pode ser capaz de linguagem, né, são as neuroses, as perversões e as psicoses. Então, existe uma analogia, tá certo, entre a crítica da economia política, tá certo, e a psicanálise, tá certo, que evidentemente não foi eu que descobri, tá certo? Isso está implícito, por exemplo, na toda a teoria crítica contemporânea do Adorno, Horkheimer e os outros, tá certo? Que perceberam isso. Tá certo? Mas aqui, didaticamente, eu trouxe isso para a discussão, porque eu acho que um ponto é importante. Tá certo? Aquilo que você reprime, tá certo? Aparece. Tá certo? Né? E o Marx faz a crítica da economia política, tá certo? Ele vai descobrir, digamos assim, os sintomas, tá certo? Para fazer uma analogia aí para a psicanálise, ele descobre os sintomas, que são, por exemplo, essas contradições. Ele vai ler os economistas clássicos, isso escreve uma leitura extremamente atenta, que está na teoria das mais-valias, tá certo? Ele vai descobrindo as contradições, tá certo? Que no discurso dos economistas, tá certo? E vai, né, tentando mostrar, tá certo, o que está por trás daquilo. Tá certo? A mesma coisa, uma coisa muito parecida, penso eu, tá certo, com o que acontece na psicanálise. Então, vou aos exemplos agora no campo da economia. Walras, por exemplo, afirma, eu vou ler o texto do Walras como se eu fosse o psicanalista do Walras, né? Mas o psicanalista econômico, não o psicanalista no sentido usual. Walras, por exemplo, afirma peremptoriamente que o valor de troca tem o caráter de um fato natural, não humanitário, ele diz. Depois, ele escreve, em seguida, 1 hectolitro de trigo vale 20 francos. Tá certo? Ou seja, ele já introduz a questão do valor. Ou seja, ele diz que um valor de uso, que é algo material, tem valor. E, portanto, que possui uma propriedade imaterial e social, tá certo? Que é o valor. Ele está implícito lá. Tá certo? Ele diz também que esse valor se expressa em dinheiro, tomando o dinheiro como representante do valor, aliás, sem tê-lo compreendido previamente. Né? E, né, o Walras é aquele que pensou a coisa matematicamente, né? Ele pensa que faz ciência pura, em tudo semelhante às ciências físico-matemáticas. Mas o que constrói efetivamente tem o caráter de uma grande fantasia, precisamente uma fantasia que se apresenta mediante a racionalidade das ciências exatas. Esse tipo de coisa que eu tentei apontar aqui circunstancialmente no texto de Walras, tá certo? Eu acho que pode ser aprofundado, se mostrar como que o Walras cai em contradição, tá certo? Frequentemente. Então, segundo Rui Fausto, enquanto a dialética assume as contradições contidas nas dualidades entre a aparência e a essência dos fenômenos, que são negações determinadas, o pensamento comum tende a suprimi-las para ficar só com a aparência,
enquanto a primeira acolhe internamente, ela assume a intervenção dos significados, a segunda busca bloqueá-la e se torna ideologia. E é por isso que ela cai em contradição. Por isso mesmo, as contradições ideológicas têm o caráter de fantasias aparentemente plausíveis, como, por exemplo, a teoria da utilidade, né? As quais, por isso mesmo, se intervertem e caem em contradições vulgares. É assim que o inconsciente se manifesta denunciando a ideologia que apenas o pensamento crítico é capaz de desvendar. Aqui se pensa a queda da reificação no fetichismo, assim como a queda da pragmática na divinização, com base na lógica que ousa desafiar o entendimento. Mas, de qualquer forma, estou acabando. Toda a esperteza da teoria econômica está inscrita na episteme da ciência moderna, que visa constantemente criar visões de mundo para, por um lado, estabilizar a própria compreensão desse mundo e, por outro, para conseguir manipulá-lo de modo melhor, isto é, de maneira mais eficiente e mais eficaz. É por isso que um autor como Sam Tosic diz o seguinte sobre a crítica da economia política. Ele diz: Marx move-se continuamente em dois níveis relacionados. Naquele da lógica da produção, em que explica como as relações abstratas de valores aparentemente neutras sustenta e reproduz relações sociais concretas e antagônicas, e aquele da lógica da fantasia, na qual examina a reprodução das aparências objetivas, a qual tem por função reprimir, distorcer e mistificar essas contradições estruturais. Dito de outro modo, esse autor clássico descobre as contradições e, ao mesmo tempo, critica as teorizações que as ocultam. De qualquer modo, olhando para o mundo formado por relações reificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas, citando Marx, essa episteme quer enxergar, por um lado, indivíduos bem informados que buscam seu próprio interesse e, por outro, um sistema econômico homeostático que produz bem-estar generalizadamente. Como eu já mencionei anteriormente, a ideia de pensar consumidores como autônomos, né, e um sistema econômico que funciona homeostaticamente e pode ser explicado por um modelo matemático é uma contradição brutal, né? É claro, né? Bom, então, são essas, pois, em grandes traços, as duas fantasias principais que sustentam as construções da teoria econômica. Um agente racional e um sistema igualmente racional, ambos consistentes em si mesmos e consistentes uns com os outros. A paixão para eliminar as contradições move essa teoria econômica e leva a um abismo que ela mesma não é capaz de enxergar.